Olá, vamos trabalhar um pouquinho com o conteúdo de sintaxe? Esse é o conteúdo mais legal da língua portuguesa. É mais legal por vários motivos. Mais legal, em primeiro lugar, porque quando você estudava isso aí no ensino médio, ficava com vontade de morrer, porque odiava procurar sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, oração subordinada, substantivo reduzido de particípio, né? Ficava com muito ódio disso aí. Mas sabe por que você ficava com ódio? Você ficava com ódio porque você achava que não ia aprender. Achava. Vai aprender agora. É muito fácil estudar sintaxe. Aliás, sintaxe é o conteúdo mais legal que existe na língua portuguesa. Por quê? Nós avaliamos aí a relação que uma palavra tem com a outra. Ou seja, a função que um termo desempenha em relação ao outro, dentro de uma sentença. Então, quando nós falamos em sintaxe de colocação, sintaxe do período, né, estamos falando de função das palavras. Isso é um conteúdo mágico, cara, é uma coisa maravilhosa. E eu convido você a trabalhar isso aí comigo agora. Vamos dar uma definição para sintaxe? E pelo amor de Deus, é sintaxe, não é sintaxe. Chega a doer quando eu ouço a pessoa falando sintaxe. É uma coisa ruim, professor, tá? É sintaxe. Fale bem tranquilo, 4 vezes aí de olho fechado, sintaxe, tá? Vamos lá. A sintaxe é o arranjo das palavras dentro de uma frase. Aí, qual é o alvo, basicamente, da sintaxe? Análise da oração, tá? Por isso, quando a gente fala em análise sintática, a gente fala em análise da oração. Então, quer dizer que para você entender o que eu estou falando, a gente vai ter que fazer uma diferenciação básica antes entre o que é frase, o que é oração e o que é período. Tá? Isso é uma coisa muito simples. Você vai acompanhar o professor aqui e vai perceber que não há dificuldade. Bem, o que é frase? Frase é qualquer sentença da língua dotada de sentido. E eu coloquei assim resumidinho, que é para você começar a fazer seus esquemas. A cada aula que você assiste do professor Pablo, você tem que fazer um esquema à parte do seu material. Por quê? Porque depois, quando você estiver chegando na reta final, você só vai estudar pelo esquema. Ah, isso é importante? Claro que é importante. Faça isso aí. Então, olha só. Frase. Sentença dotada de sentido. Qualquer sentença dotada de sentido. Lembrando, ela pode ter ou pode não ter um verbo. Por exemplo, se você ouve alguém gritando a sentença fogo ou socorro, você não vai entender? Claro que vai entender. Tá? Você consegue compreender que isso é uma sentença dotada de sentido. Perfeito, uma entidade possível da língua. Agora, se eu dissesse que bela manhã de sol, é uma frase? Claro. Se eu dissesse amanhã irei à praia tomar sol, isso aí é uma frase? Também é uma frase. Então, qualquer sentença da língua dotada de sentido. É claro que se eu falasse não seria uma frase, porque não tem sentido, cara. Olha que coisa ridícula, né? Mas então, pegue essa ideia, que frase é a sentença dotada de sentido. Estou falando isso porque, para você diferenciar de oração, meu querido, a diferença é, a oração é a frase que se organiza em torno de uma forma verbal. Então, para ter oração, você precisa ter fale aí, verbo, tá? Tô falando isso porque, cara, é muito importante, tá? Verbo é o que há de importância. E você vai analisar, a partir de agora, com o professor Pablo, como nós fazemos para entender a oração, dividindo ela em termos, tá? Termos essenciais, acessórios, integrantes e blá blá blá, tá? Mas eu quero que você marque isso aqui, ó. Oração é frase com uma forma verbal, tá? Vai ser muito importante, muito importante. Aí, o que é o período? O período é o conjunto de uma ou mais orações. Conjunto de uma ou mais orações. Lembrando que você pode ter o quê? Você pode ter período simples, tá? E você pode ter o período composto, beleza? E finalizado. Muito fácil isso aí. Olha só, eu vou dar uma dica agora, no início dessa nossa aula sobre sintaxe, e essa dica vai nos acompanhar até o fim do curso de língua portuguesa. Que dica é essa? A partir de agora, sempre que você for fazer a análise de uma sentença, eu vou falar,
procure o verbo. Procure o verbo sempre, tá? Coisa mais importante que tem. Então é por isso que, dica do professor, para você pegando os macetes e aí trabalhando com os conceitos principais, você precisa colocar isso em forma de esquema e pendurar em volta de você. Se não der certo, você tem que arranjar uma maneira de lembrar. Sabe como é que você vai lembrar? Pega uma caneta aí, pega uma caneta e faça exatamente aquilo que eu vou fazer, tá? Você vai marcar a principal palavra da sua vida a partir de agora. Como é que você marca a palavra da sua vida? Você vai fazer uma tatuagem? Então você vai fazer uma tatuagem aqui, ó. Aqui. Você vai escrever, olha só, estou fazendo o que você vai fazer aí, tá? Você escreva verbo, tá? Ó, verbo. E toda vez que eu estiver fazendo análise, eu vou fazer, olha para cá no verbo, tá? Fique esperto, porque isso vai te ajudar, tá? E vamos ficar assim até o final dessa nossa aula de sintaxe. Você não muda. Ó, principal palavra para você fazer análise sintática, verbo. Vamos lá, acompanhe. Trabalhando com termos da oração. Nós temos termos da oração essenciais, acessórios integrantes. Eu já falei para você que o que importa para análise sintática é isso aqui, oração e período, tá? Então, o que é oração? É uma frase que possui um verbo. Fique esperto, isso vai ser crucial, tá? Preste atenção, eu tenho termos essenciais. Quais são os termos essenciais da oração? Você lembra? Você lembra de quando vocês dois saíram no ensino médio? Tá? Termos essenciais da oração são sujeito, anota, sujeito e predicado. Eu adorava trabalhar com isso aqui. Sujeito, predicado. Beleza? Aí, o que acontece? De um lado sujeito, do outro lado predicado. Como é que você faz para identificar isso? Para identificar o predicado, você procura o verbo. Tá? Achou o verbo, você encontra tudo. Porque achando o verbo, você encontra o sujeito, você encontra o predicado, você consegue identificar os outros termos. Tá? Isso é fácil demais. E aí, quais são os termos acessórios? Vamos entender o seguinte, gente. Você tem termos essenciais, aqueles que praticamente aparecem em todas as orações. O predicado é obrigatório, tá? Mas você pode ter oração sem sujeito. Então, não venha me falar que então quer dizer que se não tiver sujeito, não vai ser oração. Vai, existe oração sem sujeito. A gente vai trabalhar com isso aí, fica tranquilo, tá? Mas então, eu tenho essenciais, acessórios e integrantes. Qual é a diferença, professor, de integrante para acessório? A diferença, basicamente, é assim. O integrante aparece muito mais do que o acessório, porque o acessório não possui necessariamente uma dependência sintática. Ou seja, eu posso retirar um termo acessório sem que ele vá fazer falta, tá? Ele não vai fazer falta, preste atenção, para a sintaxe, para a ordem das palavras, para a relação de uma palavra para com a outra. Agora, para o sentido, é lógico que ela vai fazer falta. Então, vamos entender aqui. Primeiro, trabalhe com os integrantes comigo, fica mais fácil você entender. Então, o que é um termo integrante? Termo integrante é isso aqui, ó, é um OD. Ih, professor, não sei o que é isso. Vai ajudando o professor. É objeto direto, tá? Objeto direto é integrante. O objeto indireto também é integrante. Sabe por quê? Anota lá, meu querido, porque esses dois aqui são complementos verbais, tá? Então isso aí tem que aparecer quando aparece o verbo. Se for um verbo transitivo, obviamente. Aí, o que você tem mais como termo integrante? Você tem o agente da passiva. Agente da passiva. Aquilo que aparece quando você coloca a sentença na voz passiva analítica. Beleza? Agente da passiva. Aí, o que mais você tem aqui? Já viu o complemento verbal? Já viu o agente da passiva? Você coloca lá o complemento, tá? Complemento nominal. Nominal. A gente verá a diferença entre complemento verbal e complemento nominal. Há mais alguma coisa? Sim, eu vou incluir nessa característica aqui dos integrantes. Você pode procurar na internet, você pode procurar em uma gramática e achar alguma coisa diferente. Mas eu vou incluir aqui porque é para ajudar você, ajudar seu raciocínio, o predicativo, tá? Predicativo
Fica esperto, predicativo do sujeito, tá? Aqui vai ficar esse termo como termo integrante. Tá, professor, e agora? Termo acessório. O que é termo acessório? Anota aí, meu querido. Termo acessório vai ser o adjunto adnominal. Nossa, que nome ridículo e feio, não entendo o que é. Fica tranquilo, fica sossegado que você já vai ver. Depois, o adjunto, tá? Adjunto adverbial. Um ligado ao nome, um ligado ao verbo. Já percebeu isso? Adnominal, adverbial, tranquilo, tá? Depois, você vai ter o que? Além desses adjuntos, aposto e vocativo, tá? Então, isso aqui, meu amigo, meu aluno querido que está estudando, vão ser os elementos estudados por nós na sintaxe do período simples, na sintaxe da oração, beleza? Isso é muito fácil. A gente vai trabalhar com isso aí até você cansar. Você vai ler isso aí até sair sangue do olho. Lembra que eu sempre falo isso, até sair sangue do olho, rapaz. Tem que ler, porque se você deixar isso para lá, perde. Bora comigo para a gente trabalhar com grupos de palavras. Ah, professor, mas você já passou classes de palavras, então por que eu tenho que saber quais são os grupos de palavras? Bem, primeiro pelo seguinte, classe, você trabalha em morfologia. Eu já abandonei morfologia. Eu não estou falando de morfologia agora. Eu estou falando de sintaxe. E na sintaxe você tem que dividir as palavras em grupos para entender como elas se relacionam, como elas se modificam. Beleza? Então, por favor, anota aí com o professor quais são os grupos de palavras. O grupo nominal, coloca aqui do lado, cara, coloca lá mesmo, escreva nomes, tá? Por quê? Porque às vezes, quando eu estiver falando aqui, opa, o professor está ficando louco. Quando eu estiver falando para você, ó, isso aqui é um nome para você entender que é uma palavra do grupo nominal. Anote lá, por favor. Nomes, tá? Então, quais são? A mais importante de todos, vou até escrever com outra cor aqui, ó. A palavra mais importante do grupo nominal, o substantivo, tá? Substantivo. Você lembra o que é isso? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Pelo amor de Deus, você já deveria ter decorado isso aí. Se você ainda não decorou, toma vergonha e vai lá decorar, tá? Fala um exemplo de substantivo aí na sua cabeça. Professor, beleza, professor é um substantivo, tá? Depois, qual é a palavra que está ligada, que pode ser um modificador e também faz parte do grupo nominal? Coloca lá, artigo. Artigo, beleza? Que mais está ligado ao grupo nominal? Coloca lá, meu querido, pronome, fácil. Aí, o que mais está ligado? O numeral. Numeral. Moleza. E aí, só mais uma palavrinha que faz parte. O que você acha que é? O adjetivo, né, cara? Adjetivo. Isso aqui corresponde ao grupo nominal. Então, quando eu trabalhar com você e falar assim, ah, isso aqui é um caso de regência nominal. Aí você tem que entender, quer dizer que é a regência de uma palavra do grupo nominal. Sim, senhor, tem que ficar bem espertinho, tá? A regência verbal, então vai ser do grupo verbal. Vamos lembrar? Então, ó, substantivo, núcleo das expressões, tá? Núcleo das expressões. E aí você tem artigo, pronome, numeral e adjetivo. Você vai dar exemplo, professor? Lógico que eu vou. Fica tranquilo, tá? Vamos lá agora. Grupo verbal. Grupo verbal vai ser composto por quê? Pega lá. Por verbo, tá? Verbo. E ali, ó, do ladinho, modificando seu sentido, o advérbio, tá? Advérbio. Maravilha. Pegou essa ideia? Ela é muito fácil. Verbo e advérbio. Por quê? Porque, naturalmente, o advérbio é um modificador de sentido do verbo. Você viu isso na morfologia. Você viu isso na morfologia, já tem que estar decoradinho, cara. Você não pode passar para a sintaxe sem ter trabalhado com tudo isso, sem ter decorado essa parte da morfologia. Você fica bem esperto. Vamos continuar, porque sobrou grupo, tá? A gente tem mais um grupo aqui para trabalhar. E que grupo é esse? O grupo que eu tenho é grupo relacional, ou seja, aqui estão, anota lá, cara, anota lá, aqui estão os
conectivos, tá? Conectivos. Ou seja, as palavras que ligam as coisas, ligam termos. E você tem de um lado a preposição, tá? Preposição. E do outro você tem a conjunção. Maravilha. Você lembra de tudo isso aí? Claro que você lembra. Então vamos ver se você lembra mesmo. Ó, pensa aí. Quais são as preposições que nós temos na língua portuguesa? Ó, aposto que você travou, sem vergonha. Aposto que você veio para a sintaxe sem decorar toda a morfologia. E quando eu falo para você que a preposição é importante pra caramba, ela é importante mesmo. Então coloca lá, se você não lembra das preposições, tá? O que você coloca? Coloca lá, aquidepst. Professor, você está confundindo a minha cabeça, cara. Você vai fazer eu me embrulhar todo. Não vou, não. Se eu estou falando de preposição, você tem que lembrar disso aqui, tá? É ordem. Então vai lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e tras. Beleza? Ah, é? E das conjunções, já que tá tranquilo, já que você é bonzão aí do outro lado, então vamos ver. Conjunção, a gente tem conjunção de que tipo? A gente tem conjunção coordenativa, a gente tem conjunção subordinativa. E subordinativa você tem o quê? Dentro das subordinativas, você tem integrantes e adverbiais. Estou falando isso que é para desafiar mesmo. Isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça. Fala aí uma conjunção condicional. Vamos ver se você lembra. Se, caso, desde que, beleza? Fala aí uma conjunção coordenativa aditiva. Pensa. Conjunção e, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é importante? É importante demais, tem que decorar. Vamos ver um exemplo, gente? Exemplo para trabalhar só aqui com os grupos de palavras, tá? Moleza, eu tenho aqui, o meu aluno esperto terá rapidamente um cargo público. Fácil, né? Vamos analisar? Eu só quero que você entenda agora grupos de palavras. Veja, o meu aluno esperto. Vamos só marcar essas palavras aqui, ó. Parei no esperto, tá? Procure. Qual é o substantivo que está aqui no meio? Ih, professor, boiei total. Claro que não boiou. Olha aqui, ó. Substantivo é aluno, beleza? Aluno. E quais palavras estão ligadas a aluno? Veja só. O, meu e esperto. Ah, e analisando o que a gente vai ter? Olha só, que a gente vai ter substantivo, a gente vai ter um artigo, a gente vai ter um pronome e a gente vai ter aqui um adjetivo. Compreensão bovina, tá? Fica esperto com isso aí, cara. Grupo nominal? Sim, senhor. Grupo nominal, isso aqui. Moleza. Onde mais a gente pode ter grupo nominal? Aqui embaixo, ó. Um cargo público. Vamos marcar? Cadê o substantivo? Cargo, tá? Olha só. Determinando ele, aqui eu tenho um artigo, tá? Público, eu tenho aqui um adjetivo, também está determinando. Veja que eu marquei aqui só relações do grupo nominal. O que sobrou agora, professor? Sobrou o grupo verbal. Por quê? Onde é que está o verbo? Onde é que está o verbo? Lembra que é verbo, palavra que indica ação, estado, mudança, estado, fenômeno da natureza, podendo ser conjugada. Então, tem aqui o verbo ter, beleza? E pergunto para você, qual é a palavra dessa sentença aqui que está modificando, ou seja, está imprimindo uma circunstância sobre esse verbo ter? Ah, não sei. Claro que sabe, a única que eu não marquei, olha aqui, meu, rapidamente. E rapidamente é o que, ó, palavra terminada em mente, tá? O que era isso? Eu falei para você na aula sobre advérbios. Você tem que estudar advérbio, cara, que é um advérbio e imprime uma circunstância sobre o verbo. Vê como esses grupos se relacionam. Aí você deve estar pensando assim, o Pablo está bobeando. Por quê? Porque ele não falou sobre interjeição. É claro que eu não falei para você sobre interjeição. Sabe por quê? Não falei sobre interjeições porque a interjeição não está em nenhum desses grupos aqui. Não está no grupo nominal, nem no verbal, nem no relacional. A interjeição por si já compõe um período. Como assim, Pablo, já compõe um período? Como é que eu vou fazer para contar
o que é um período? Dica, aqui ó, o período vai da letra maiúscula até o ponto final. É isso aí. Então, anota aí, cara. Período vai da letra maiúscula até o ponto final, assim fica mais fácil entender o conceito de período. Tá ok? Beleza. A gente já viu agora grupos de palavras, a gente já viu quais são os termos da oração. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns exemplos para a gente poder analisar oração antes de irmos para tipos de sujeito, tipos de predicado e daí sim. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com alguns exemplos e para fazer uma análise criteriosa, para fazer uma análise minuciosa dessas palavras dentro da sentença, para você ver como você pode dividir, tá? Vem comigo para a gente poder estudar isso aí. Vem cá, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Eu vou apagar aqui do lado para você entender como dividir uma sentença, como você pode dividir uma oração. Eu vou pegar aqui uma oração super idiota, tá? Uma oração super idiota, porque você sabe, eu dou exemplo idiota porque você aprende com o exemplo idiota. Então, bem idiota isso aqui, né? Mas olha como é que você vai lembrar disso. Eu tenho a sentença, a avó de Pedro correu pelada na feira. Bem, eu posso dividir, para entender as noções expressas por essa oração, em partes menores, tá? Como diria o serial killer, é sempre bom você dividir em pedaços menores. Então, veja, a avó de Pedro correu pelada na feira. Qual é a primeira palavra que você tem que lembrar? Olha aqui, ó, o verbo. Primeira palavra que deve vir à sua cabeça, que você vai procurar, o verbo. Aí, achou o verbo? Onde é que está o verbo? Correu. Beleza. Agora você vai usar o seguinte raciocínio. O verbo indica o que fez. Pergunto, quem fez? Aí sim, você divide, tá? Quem fez da ação praticada. Maravilha? Agora, vamos dividir mais uma vez. Aqui na ação praticada, eu tenho aquilo que foi feito, eu tenho onde foi feito. Onde é que está onde foi feito? Aqui, cara, ó, na feira. E eu ainda tenho uma característica de quem praticou esse feito. De quem praticou esse feito. O feito de correr pelado na feira. A característica está aqui, ó, pelada. É uma característica de quem? Da velha aqui, ó, da avó do Pedro. Beleza? Então, quando você aplica essas divisões, você tem que entender que cada uma corresponde a uma porcentagem semântica. Como assim semântica? Essas palavras têm funções sintáticas, tá? E essa função sintática está atrelada à semântica, ao significado da expressão. Pensa assim, a avó de Pedro foi quem praticou a ação. Como é que ela estava quando ela praticou a ação? Ela estava pelada. Que ação foi essa? A ação de correr na feira. A ação é correr na feira, foi o lugar que ela praticou isso aí. Nós vamos começar a desdobrar, a picotar essas orações em pedaços menores, de modo que você entenda que eu tenho aqui expressões como adjunto adnominal, acompanha aqui, adjunto adnominal, como núcleo do sujeito simples, adjunto adnominal, como aqui núcleo do predicado verbal, eu tenho aqui um predicativo do sujeito e eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Você vai entender isso aí até o final do nosso curso, tá ok? Agora o que você vai fazer? Você vai dar uma respirada, vai ler de novo isso que eu passei para você em relação a tudo isso aqui, vai pausar o seu estudo e aí vai voltar para a gente começar a trabalhar com os termos ditos essenciais da oração, beleza? Não desanima, respira e força, guerreiro! Termos essenciais da oração então, tá? A gente vai começar trabalhando com isso aí, vamos explicar um pouquinho sobre o sujeito predicado e daí vamos adiante, tá? Presta atenção aqui, meu amigo. Eu falei sintaxe, você vai entender o quê? Arranjo de palavras. E qual é o principal elemento que você vai procurar na sintaxe? O verbo, tá? Vamos lá então com o professor. Sujeito e predicado são os principais termos da oração, os essenciais, chamados assim. E o que você tem como definição de sujeito? Essa pode não ser a definição da gramática,
pode não ser a melhor definição do mundo, mas é a definição que vai te ajudar. Então é a melhor para você agora. Vamos lá. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo ou que pratica alguma ação. Tá ok? Termo sobre o qual se declara algo ou termo que pratica alguma ação. Tá? Fica com esse conceito. Se tiver algum professor de língua portuguesa me assistindo, tá? O cara vai poder falar assim, mas essa definição não é boa, essa definição permite você entender outras coisas, tá? O que importa para você é o seguinte, essa é a definição para você reconhecer com tranquilidade, tá? Vamos lá, quais são os tipos de sujeito? A gente vai trabalhar com o tipo de sujeito daqui a pouco. Então eu tenho sujeito simples, você vai anotar lá, simples, um núcleo, tá? Eu tô dando uma colinha agora, porque daqui a pouco a gente já vai trabalhar com isso aqui, você vai ver como é legal. Composto é o sujeito com mais de um núcleo. Que legal. Sujeito oculto ou sujeito desinencial, que é aquele que a gente encontra pelo verbo, tá? Então coloca assim, ó, encontra pelo verbo. Ajuda o professor, não fica escrevendo muito, o aluno adora escrever, tá? Usa a cabeça, rapaz. Aí vamos lá. Sujeito indeterminado, o próprio nome já diz, não se pode determinar o núcleo, tá? Então coloca lá, não determina, tá? O núcleo. Aí fica mais fácil. Inexistente é aquele que é escrito com verbos impessoais. Ou seja, meu amigo, não há sujeito, beleza? Não existe. Sujeito inexistente é quando você tiver uma oração com verbos impessoais. E a gente vai trabalhar com esses verbos posteriormente, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos para você entender como é que funciona isso aqui. Eu trouxe 3 exemplos, beleza? Acompanhe comigo. O aluno estuda sintaxe, beleza? Os professores ministram as aulas, os alunos e os professores estão preparados. Quando eu falar para você, leia a sentença e faça análise sintática, a primeira coisa que você vai procurar é o verbo. Fica esperto. Aí eu tenho aqui, qual é o verbo da primeira oração? Fala aí do outro lado. Estuda. Então tá aqui, ó, tá? O verbo da primeira oração. Faça uma pergunta para esse verbo. Ué, quem estuda? Você vai encontrar como resposta o aluno. Como é que você vai chamar isso aqui, meu querido? Você vai chamar isso aqui de, pelo amor de Deus, vamos lá, ó, sujeito. Olha que coisa fácil, olha que coisa linda, que coisa legal. Sujeito. Moleza, né? Segunda sentença, vamos lá. Os professores ministram as aulas. O que você vai procurar? Procura o verbo. Então, cadê o verbo? Tá aqui, ó. Ministram. Verbo ministrar. Beleza? Aí você pergunta lá pro verbo. Pergunta. Ué, quem ministra alguma coisa? Aí você volta e encontra aqui, cara, os professores. Como é que você classifica isso aqui? Sujeito também. Sujeito. Rapidinho, vamos para a última aqui, ó. Os alunos e os professores estão preparados. Cadê o verbo? O verbo está aqui, ó. Verbo estar. Aí você pergunta, cara, mas quem está preparado? Aí você tem a resposta aqui, ó. Os alunos e os professores. Como é que você classifica isso aqui, ó? Sujeito. Sujeito. Beleza? Olha só. Olha bem no olho do professor aqui, ó. E pega essa dica que eu vou passar para você, meu amigo. Dica importantíssima que vai ajudar você na hora de resolver alguma coisa, de procurar sujeito, tá? Eu vou escrever aqui e você vai escrever no seu material. A dica é a seguinte: não existe, anota lá, não existe sujeito preposicionado, tá? Preposicionado. Não existe. Então, olha só. Toda vez que você estiver fazendo análise sintática, meu querido, e tiver que procurar o sujeito, aparecer uma preposiçãozinha ali, você esquece. Que não é sujeito. Não existe sujeito preposicionado. Esse aqui é só um apontamento geral sobre sujeitos. Agora, você vai trabalhar comigo os tipos de sujeito. Beleza? Vamos trabalhar com isso aqui que é um conteúdo delicioso, tá? Vamos lá.